Você quer começar pelo Gustavo Lima e depois a gente fala de Vamos, outubro, como vai ser outubro? vamos começar do Gustavo Lima. Eu não sei se o pessoal lembra, mas quando eu fiz a live aí do mês de setembro, eu falei que iam ter que a lua nova ia entrar no dia 2 de outubro, de setembro, e que iria acontecer a cobrança, aquele dedo de Deus, né? Já no dia 4 a gente já viu o que aconteceu aí com a Deolane, já foi mostrado aí o dedo de Deus se mostrando, e mais em alguns outros casos. E no caso aí envolveu o Gustavo Lima, que aparentemente, gente, eu particularmente sempre achei ele muito cantor, muito trabalhador, sei lá, né? Eu vou explicar no mapa como ele foi parar nisso, né? Hum, Na verdade, o mapa dele explica como que ele foi parar nessa situação. E aí que eu falo, né? Vamos, se a gente hum. conseguisse dar um recado para ele, assim, porque tem bastante recado de Gustavo Lima. Ah, é, tô curioso, hein? Oh, muita, Hum. muita coisa, É, muita coisa. tá. A gente pode começar a falar já pelo nome. Eu, como estudo a numerologia, estudo por que carambas ele foi colocar um T a mais no nome dele. Eu tinha essa pergunta para ele. Atrapalhou tudo, atrapalhou É, até. É, quando a gente faz as contas na numerologia, porque esse nome ele escolheu. O nome dele, gente, é Nivaldo Batista Lima. Não tem uhum. nada a ver com o nome que ele escolheu, a não ser o Lima, né? Que eu gosto, é um nome curto que eu gosto bastante. É, mas ele escolheu o nome Gustavo. E eu não sei se para fazer um charme ou alguma coisa assim, ele colocou esse T a mais, atrapalhou a vida dele, porque a carreira dele poderia ser tipo como o da Anitta, que é um pouco mais internacional, é mais conhecido, ela é conhecida fora do Brasil, e ele, só por ele ter colocado esse T aí, atrapalhou bastante. Então, assim, ficou Hum. bem restrito ao Brasil, às coisas do Brasil. Ele poderia estar fazendo mais sucesso aí do que ele imaginava pela numerologia. Eu tiraria o T do nome, deixaria Olha, só um T, o Gustavo Lima, simples e básico. E aí viriam bastante realizações. A primeira coisa assim que me chama muita atenção do Gustavo Lima é o problema que ele tem com a imagem dele. Eu imagino que ele frequenta muitos é, cirurgiões, muito pessoal que cuida da área de beleza, preenchimento, ele tem muita preocupação. Aí, quando você vê ele lá antigamente, gente, eu não sou do sertanejo, então, assim, eu quase não conheço, eu conheço algumas músicas dele, porque é inevitável, principalmente a primeira, né? Mas assim, eu não sei quase nada sobre o ritmo, sobre essas coisas que ele toca, né? E aí, nas pesquisas, assim, gente do céu, que reviravolta a vida, porque ele era feio. parece outra Ele, pessoa hoje, né? Se eu pegar uma foto antiga. gente do céu, acabadão. Então, assim, isso é uma preocupação para ele muito constante. Então, mesmo que ele esteja bem, ele vai olhar no espelho e falar, essa ruguinha aqui não estava aqui, vamos cuidar, sabe? Ele tem bastante preocupação. E isso também deve refletir na alimentação, ele deve ser bem. Aliás, vamos já começar falando que ele fez aniversário agora. Ele é virginiano, gente. Virginiano, não é que eles são chatos, eles são muito disciplinados. Então, se coloca uma coisa na cabeça, a disciplina deles chega a ser tão grande e fervorosa que a pessoa fica chata, né? Uhum. E fica chato com o entorno também. Então, ai, não, né? Aí, esse é uma questão na casa um dele, que é essa coisa de ter. Ele tem realmente, ele olha no espelho, ele vê outra imagem. Eu acho que ele vê aquele Gustavo Lima lá, feinho. Ele não consegue se ver uma pessoa bonita, uma pessoa Uhum. atraente. Ele tem bastante problema com isso. E aí, depois, ele tem a casa 2 também me chamou a atenção. Casa 2 dele é em Capricórnio. Capricórnio está diretamente ligado ao trabalho, ao dinheiro. E quando a gente lembra, por exemplo, ali
Quando teve a pandemia, quando a Hum, gente volta lá na pandemia, você lembra que ele foi um dos artistas que mais fechou? Ele não sei. parou, ele não Uhum. consegue. O trabalho para ele é o segundo nome. Então, assim, para ele é muito difícil não trabalhar. Ele é uma pessoa muito trabalhadora. Isso Isso é bem por ele ter Capricórnio aí que você falou? Ou não? Capricórnio na casa 2, que vai falar sobre a parte material, o dinheiro. Tá. O capricorniano em si, ele já é muito trabalhador, mas quando ele Uhum. tem a casa 2, aí a preocupação vai além do trabalho, é muito preocupação com dinheiro, aquela coisa assim, tudo dele tem que parecer muito caro, presta atenção. E Uhum. sempre vai, tudo dele parece caro. Se ele coloca uma camiseta preta, como a dele parece que é melhor que a minha, porque Uhum. tudo dele tem que parecer muito caro, tem que ser realmente, tem que ter uma dose de, não, eu não falo de luxo, mas de coisa boa. Ele tem muito isso. A gente vê pela casa, né? Aquela É. mansão faraônica, né? Ele gosta disso, ele gosta de parecer caro. Eu acredito, ele teve uma infância muito simples, a casa 4 dele é em Peixes, que é muito, muito simples, ele deve ter sido uma pessoa muito simples, de uma infância muito simples. Aqui pelo mapa astral, ele não tem, eu acho que ou ele teve problema com o pai, ou ele não tem mais mãe, ele não tem mais as bases dele. Né, a Nesse mãe dele momento, ele é está sem falecida. A mãe dele. falecido, ele está sem a base, estrutura dele Tá. nesse momento, e para ele está sendo uma questão mais difícil, mas eu já vou falar da revolução. Uhum. Eu já vou falar da revolução dele, que é bem impressionante. Ele tem a casa 5, gente. A casa 5, ele fala de vocação. O que é vocação? É o que você tem dom. Ele tem touro. Aí todo mundo vai falar, nossa, mas e aí, qual que é a vocação dele? Ele tem a vocação para cantar. Ele deve ter começado a cantar muito pequenininho, 2, 3 anos. Ele, quem? Gustavo Lima, Ana Carla. Isso. É que a gente falou no começo, é. Assim, desde a casa 5 ele fala da vocação primária, desde lá pequenininho, então ele deve ter já começado a cantar muito cedo, tipo 6, 7 anos. Eu tenho uma filha, a minha filha número 3, ela, por exemplo, ela tem essa casa 5, ela tem em Ares, então, assim, ela desde pequenininha, ela fala que vai ser bailarina. E ela Hum, faz balé, ela se apresenta, e ela parar 5 minutos, ela já começa a dançar. É a vocação dela, né? tá. Ela tem a vocação da bailarina. Ele tinha a vocação de ser cantor. Desde criança, então, descobre, nesse caso? Isso, É. vocação mesmo. A Casa 5 também está ligada a shows. Além de cantar, ele ainda é muito responsável com essa parte de trabalho. Aí ele tem assim, agora a gente vai falar da casa do casamento. Algumas casas eu vou pular, por exemplo, ele não tem grandes questões de problema de saúde. A casa 6 dele é limpinha, tudo limpinho, ele, assim, coisas de saúde vai ter normal, tipo uma pressão alta, ai, nossa, o Gustavo Lima tá com câncer. Eu acho que vocês não vão escutar isso. Uhum. Não tem isso para ele, tá? A gente fala da casa 7, que eu vou falar, que a mulher dele, vamos combinar, né? Que moça linda. Moça, né? Eu acho ela muito linda. E ele escolheu ela muito bem. Na parte do casamento, o casamento vai muito bem, obrigado. Porém, ele tem uma estrela, aquela temida Betelgeuse. Gente, eu odeio falar esse nome, porque eu não sei falar ele. Ele tem bem na casa 7, que indica para mim no casamento. Por mais que ele esteja com ela, que ela seja uma pessoa boa, apesar de uma mágoa. Eu não sei se ele foi casado antes. Se alguém souber, me fala aí nos comentários, tá? É, mas tem uma mágoa muito grande em relação ao casamento, em relação à maternidade, por exemplo. Ela querer uma coisa sobre a maternidade e ele não querer, inclusive, falar sobre os filhos. Ele não quer ter mais filhos. E Ah, é? provavelmente eu acho que ela quer. E Uhum. tem essa mágoa, fica essa rusga, essa briga entre os dois. Ele tem uma coisa no casamento que ele não consegue ser feliz. Ela deve ser uma pessoa muito boa pela posição, pelo posicionamento do mapa dele, mas ela é uma pessoa que, se falar para ele assim,
Ai, nossa, que barriguinha é essa? Pronto, acabou. Ele vai ficar bravo, ele vai virar a cara para ela, vai ficar dias sem falar com ela, ele se magoa muito com ela. Ela não está grávida? Aparentemente, não. Será que está rolando essa história dela estar grávida? É, tem muito comentário, né? Mas isso é há anos, né? O povo fala, né? Ela até uma vez uma sensitiva falou que ela ia ficar grávida, e ela falou: Não, amiga, eu tomo, tomo não, eu tenho o DIU lá, né? E aí ela, na época, isso tem anos isso, sabe? Muitos anos. Ah, Essa é história sempre provavelmente rolou. uma coisa que ela queira, mas ele não, tá? Ele Para não. ele tá ótimo, dois filhos, aliás, com essa casa 5 em Touro, que também vai falar sobre os filhos, ele é uma pessoa que ele tem muita preocupação em dar atenção para esses filhos, porque provavelmente ele não teve quando era pequeno. E se ele tiver mais crianças, ele não vai conseguir dar a atenção que ele gosta de dar para esses. Eu Hum, acho que são meninos. Então, para ele está muito feliz com essa parte Mas o casamento, por mais que ela se esforce, que as pessoas se esforcem para o casamento, ele tem aquela. Sabe que a pessoa procura, procura piolho em uhum, cobra? O negócio do casamento dele é isso. Outra coisa que talvez muita gente não sabe é que ele tem muita ligação com o sagrado, muita ligação com Deus. Ele tem o sol. O sol dele é em Virgem, porque ele é virginiano, nasceu em Virgem, mas é na casa 9. Então, assim, o que explica muita coisa, assim, a fé dele é muito grande. Não que está ligado diretamente à religião, ele até pode falar sobre uma religião, mas com esse sol no grau que está, ele com Deus ali, ele no máximo, assim, ele acredita em algumas histórias da Bíblia, não são todas. Ele é bem ligado ao sagrado, não exatamente a uma religião. uhum, E aí, outra coisa que que fala dele é sobre o trabalho, gente. Ele tem assim Marte na casa do trabalho, tem Mercúrio na casa do trabalho, Lua na casa do trabalho. Ele é uma pessoa muito trabalhadora. Isso daí é inegável, né? Como eu falei na pandemia, acho que ele foi um dos artistas que mais fechou, né? Realmente, ele muito dedicado à profissão dele. Mas tem uma coisa aqui que agora vai explicar muita coisa. Eu acho que ele já vem assim de um histórico. Eu gostaria de saber um pouco mais para poder confirmar um histórico de amigos traíra. hum, Eu acredito que é muito mais do que esse que fez com ele agora. Ele tem a mania com a Lilith e esse Plutão e a Vênus na casa 11 que fala sobre as amizades, sobre o projeto de vida. Aliás, a casa 11 fala bastante sobre o projeto de vida. Ele tem Vênus. Vênus é a realização, Vênus é a materialização dos projetos. Então, a maioria das coisas que ele planejou, ele conseguiu e ele vai conseguir ainda. Então, a gente ainda vai ver muitas realizações aí do Gustavo Lima. Só que assim, ele tem essa Lilith e esse Plutão nessa casa, que significa diretamente amigos trair. Ele confia muito das pessoas, ele joga. Não, é isso aí. Acho que hoje eu ainda estava comentando com uma cliente que eu estava atendendo à tarde, que a história do avião pode ter sido uma história assim. Ele vendeu para o amigo, realmente, está vendido para o cara. Aí o cara, sabe quando dá aquela enrolada para passar o documento? É meu uhum. amigo. Ah, deixa pra lá, faz quando der, faz quando Confia, tu né? Vai der, confiando, né? vai confiando. E deu no que deu, ele acabou envolvido na história. Eu acredito que tem mais alguma coisa nessa história, porque estão dando muito alarde, né? Ao mesmo tempo dão muito alarde. Lembra do mês passado, quando a gente falou assim sobre o Sol que estava numa posição que as pessoas iam querer mostrar poder? Então, eu Uhum. posso mandar prender, eu posso mandar fazer, Hum, eu posso, então eu vou fazer. E às vezes nem era para tudo isso, sabe? Fizeram um alarde para mostrar um poder ou aparecer aí onde não deveria. É a astrologia que está falando, não é a uhum, Paula, tá? Tá tudo isso muito explicado. E assim, aqui, é como eu falo, aqui no André eu dou só uma pitada.
Ele tem muitas outras coisas, muitos outros trânsitos. Ele é uma pessoa assim, quando a gente olha o mapa, a gente acaba vendo muito mais virtudes do que problema, mas ele deve ser uma pessoa bem, bem chata. É, Gosta de tudo, a gente, vamos falar a verdade, quem gosta de tudo muito, muito certinho, às vezes é chato, né? tem hora Vamos que irrita, né? combinar. Então, É. irrita, né? Ele deve ser bem assim, com esse sol em verde, aonde está, é bem assim mesmo. E o que às vezes, muitas vezes, não é uma coisa ruim, né? Traz o quê? Excelência para o trabalho da pessoa, a perfeição, né? É. Então, assim, de alguma forma, a pessoa chega lá por causa da excelência, da chatice dela mesmo, né? Mas Uhum. vamos dar um conselho para ele? Relaxa, não precisa de tudo isso, não. Aí eu faço a Revolução Solar. Por coincidência, o ano dele virou agora, né? Esse ano era para ele estar vivendo um ano de. Assim, tem uma dose extra aí dos céus que vão dar um pouco de força para ele, porque isso que aconteceu com ele é o fim do mundo. Ele não estava esperando, aliás, ninguém, né? Vamos falar a verdade. Quando falava essas coisas de Beth, a gente ia esperar outros nomes, mas Gustavo Lima, acho que pegou todo mundo de surpresa. É, Falou, Gustavo Lima, exatamente. assim, Ninguém imaginava, né? Foi uma é, surpresa. muita surpresa. E assim, esse ano, o que acontece nos trânsitos dele não é mexer no dinheiro. Por mais que bloqueiem todas as contas dele, isso para ele não vai ser problema, porque ele não tem problema com dinheiro. Mas o maior problema dele vai ser a segurança dele, porque assim, eu acho que ele vem de uma infância difícil, uma infância complicada, e aí você vê acaba vendo esses reviravoltas, você fala, meu Deus, voltei a estacar zero, vou perder tudo, o que que eu vou dar para os meus filhos, o que que... Mas não é bem assim, né? Acho que esse foi o maior problema dele hoje, foi essa coisa da estabilidade, da segurança financeira. Ele tá com muito medo esse ano, mas ele está recebendo uma força extra aí de proteção. É um ano que também é complicado, o sol dele tá. O sol dele tá, o ascendente, na verdade, ele tá em Leão, então assim, o orgulho dele tá muito alto. Então, assim, se de repente acontece dele, Deus o livre, ele não vai acontecer, né? Porque eles não vão tratar ele desse jeito. Ele fica pensando assim, eu não vou entrar no camburão nunca, o que que é isso? Que absurdo. Então, assim, toda a ajuda que vem é bem-vinda para ele. Ai, tipo, vai, sai fora daqui, porque fica feio, né? Imagina você ser acordado lá, alguém batendo na sua porta, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. É. Para uma pessoa que trabalha o tanto que ele trabalha, e ele tá com orgulho lá em cima. Então, ele não vai descer do salto esse ano, não espere. Ele fala: olha, gente, desculpa, eu errei, eu confiei no meu amigo, ele não vai fazer isso. Não espere isso desse, porque ele não vai. Esse ano ele não faz. Depois do aniversário do ano que vem. Aliás, esse ano ele passou em Mykonos. Se eu fosse astróloga dele, eu ia falar: não vá, passe aqui, mas não passe lá. Quando eu faço a comparação dos mapas, nada disso teria acontecido se eu tivesse ficado no Brasil. Ele foi Hum, passar lá na Grécia e teve toda essa reviravolta. é. Isso fica marcado. Na Revolução Solar, muita gente já se adianta. Ó, eu tenho 3 lugares para passar. Então, eu posso passar no Chile, eu posso passar na Grécia, ou eu posso passar em Paris. Veja para mim qual que é o melhor. Eu vou lá, faço os cálculos e falo para a pessoa. E, assim, é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que ter um pouco de disponibilidade financeira para você poder escolher onde você vai passar. Mas, assim, no caso do Gustavo Lima, se ele tivesse consultado uma astróloga, a astróloga ia falar: não vai para outro lugar, fica aqui no Brasil. Se ele tivesse ficado aqui no Brasil, tivesse viajado um dia depois, exatamente um dia depois, nada desse alarde teria acontecido. Ele teria resolvido as coisas de um outro jeito e as coisas teriam resolvido. Então, assim, tudo aconteceu porque ele estava lá na virada do aniversário dele. Olha. É engraçado. Ele está com Saturno em peixes. O que que significa? Ai, o que que é isso, dona Paula? É como você é chata, eu já vi escrever. Então, eu Mas vou explicar. você fala, depois você explica o que é, né? Eu Então a gente já explico. O espera a que que é o Saturno? explicação.
O Saturno, ele é o pai bravo, Deus bravo, o dedo de Deus, falou, ó, aqui, ó, tá fazendo tudo errado. E o dele está em peixes, que aí volta com lições kármicas. Tudo isso que ele está passando, gente, ele tinha que passar de alguma forma para ele descer desse salto dele. Para ele, são lições que a gente chama de lições kármicas. Então, ou ele passando lá ou passando aqui, ia acontecer alguma situação de lição kármica. Então, assim, é uma lição que ele tem que aprender. Ele vai ter que descer do salto. Falar, ó, querido, a vida não é assim como você pensa, não. Tá? Uhum, Não, você não pode fazer tudo por causa de dinheiro, você não pode fazer tudo para mostrar que você é maior. A vida não é isso. Tem outras lições que a gente tem que aprender: amor, caridade. Aqui fala muito que o Gustavo Lima precisa e deve fazer mais caridade. Talvez ele não esteja se atentando a isso. Artista normalmente faz, porque, né, eles sentem uma obrigação por ganhar muito. Mas assim, talvez ele não esteja fazendo a coisa certa de coração, sabe? uhum, Já fez aquela caridade que deu aquele alívio, falar, ainda bem que eu fiz isso para aquela pessoa. Ele não está fazendo isso, ele está fazendo porque ele tem mais medo de ser cobrado por Deus do que fazer isso de coração, de verdade. Então, as lições kármicas vêm. Então, de algum jeito, essa lição ia vir para ele. E aí ele está com Urano na casa 10, que é a reviravolta da profissão. Talvez ele até diminua a quantidade de shows, ele diminua a quantidade de trabalho. Depois disso, não por obrigação, tipo, ai meu Deus, eu vou ser preso e vou parar de trabalhar. Não, ele vai diminuir porque ele vai se atentar que ele não precisa de tanto e não precisa fazer tanto. Então, assim, é a reviravolta nas posses e nos valores. Então, ele vai ter aí uma reviravolta na questão financeira. Gente, não vai ficar pobre, fica tranquila. uhum. E ao mesmo tempo, a carreira dele está em alta, as pessoas gostam muito dele. Ele podia ter aproveitado esse ano para lançar música nova, para fazer as coisas novas, para atingir ele de uma outra situação. Mas mesmo com toda essa, ele não vai deixar, gente, o pessoal não vai deixar de escutar ele no Spotify, não vai deixar de escutar ele no Deezer, o pessoal gosta muito dele e continua assim. A única coisa que vai mexer realmente com o senso de responsabilidade, o senso de segurança material dele vai pegar bastante a situação. Bom, e aí, o que que tem também esse Sol em grau 11? Como que está sendo o pensamento dele? Poxa, eu fiz tudo certo. Certo, né? Não era para ter deixado rastro. Eu fiz as coisas certas. Como que aconteceu isso? Eu fiz dentro da legalidade. Como aconteceu isso? Então, assim, é uma pergunta que está o Brasil inteiro se fazendo, eu tenho certeza, e ele, inclusive, porque ele não está conformado. Por isso que ele está recorrendo a outros, ele está usando outros recursos, tipo viajar correndo para se esconder, mas ele ainda está pensando, porque ele tem show para fazer, isso está pesando nele, né? Mas eu Uhum. acho que, se eu não me engano, ele não pode mais ser preso, né? Porque se os outros foram, os outros investigados, ele também tem o direito de ficar solto. É, foi revogado, né? Ele não vai Foi ficar preso, revogado. a princípio não fica. Exatamente. E alguma pergunta sobre Gustavo Lima? Eu acho que eu E sei até que você vai fazer a pergunta. aquela da idade pode ser, mas não estava passando pela Da minha cabeça. idade? Não, eu achei que você ia perguntar. Paula, e ele vai ser preso? Também quero saber, ele pode ser preso mesmo, independente se ele tem culpa ou não, mas ele corre o risco de ser preso? Então, ele tá, gente, na astrologia, é um estudo à parte que eu fiz da astrologia, porque nenhum curso que eu fiz me ensinou. Eu tive que fazer um estudo à parte. Ele está com Netuno na casa 8, que é a casa da transformação, que é a casa que mexe com a gente, com o eu interior, com essas coisas. Ele está com Netuno em grau 29. O grau 29 é um grau que a gente chama de destruição, dos piores graus. Ele está bem na casa 8, que vai falar das transformações. Eu tenho uma preocupação que se acontecer alguma coisa com ele, que ele está com um Plutão aqui, entre a casa 5 e 6. Se acontecer alguma coisa com ele, daquela
uma prisão precipitada ou alguma coisa assim, ele pensar em fazer besteira. Misericórdia. Ele vai pensar, ele vai achar, se acabar aqui, acabou tudo. Então, essa é uma preocupação. Não que ele vá ser preso, mas ele não vai. Ele, apesar dele estar recebendo bastante força do universo, ele está no ano 11, que é um ano que a gente tem força para sair do buraco. Mas com esse Netuno, eu fico bastante preocupada. Agora, a questão dele ser preso, que você nem perguntou, mas eu já estou me adiantando, tem probabilidade disso não acontecer. Não Tá. acontecer. Ele vai sair pela beirada aqui, pela beirada ali. Tem muito mais chance dele ter uma doença que ele fique de cama, não que ele vá morrer por causa da doença, mas uma doença que ele fica de cama, uma pneumonia, por exemplo, muito forte, do que ele ser preso. Ele Uhum. não vai ser preso. Ele vai, os recursos vão, ele vai ter muito recurso, mas se Deus o livre, vir alguém, né? Ainda bem que esse sol do poder, ele está acabando, né? A gente já vai falar sobre isso do mês de outubro. Ele está indo embora, então, assim, os ânimos vão, né? Não vai precisar o pessoal ficar mostrando tanto poder assim, e aí vai dar uma relaxada nessa situação dele e dos outros. Mas, assim, eu tenho uma grande preocupação se acontecer isso com ele fazer besteira. Eu tenho que conversar muito com ele, falar muito com ele. É só uma fase, vai Uhum. passar, como É, tudo, né? Mas, assim, corre o risco dele fazer esse tipo de besteira. entendi. Tá. E ô Paula, ele é uma, acho que a pessoa mais de um cantor, né, mais bem-sucedido do momento aí, né? Faz sucesso, tal. Isso já era previsto no mapa dele que ele ia fazer sucesso, ser rico, aquela pessoa bem-sucedida mesmo? Com certeza. Com a casa 2 em Capricórnio, a pessoa. As coisas, eu vou ser bem sincera, elas não acontecem de forma repentinas e nem meteóricas. Porque tem gente que tem, quando você vê, viralizou no TikTok, nossa, tá rico, milionário, o que aconteceu? Qual que é o talento dessa pessoa? A pessoa falou, tipo, Bora Bill, lembra do Bora Bill? Então, Uhum. pá, É. meteórico. Da noite para o dia, o cara tava nos podcasts, tava não sei o quê. Não é o caso dele, ele vai traçar ele vai ter uma trajetória calma, sossegada, aos poucos, galgando, né? Aquela coisa bem, mas é a realização. E aí, aonde está a roda da fortuna dele, bem ali, que é a realização, a conquista do que ele almejou. E o que ele almeja é o sucesso profissional. Então, ele chegou onde ele queria. Se você parar para pensar, se ele começou a cantar muito pequenininho, ele demorou para fazer sucesso. Demorou, é. Demorou, né? Uhum. Então, o sucesso dele, se eu não me engano, eu vou lembrar, porque eu estava grávida da número 2. E aí Hum. tocava toda hora. Então eu lembro, acho que era o Tchê balada, É. alguma coisa. Acho que foi Não, que ele 2012, fazia 2013. 2012, quer dizer, ele É, tem um sucesso recente, gente. Se você parar para recente. pensar, É, então, é não é uma. recente. Então, assim, ele demorou bastante tempo para chegar onde ele chegou. Quem tem casa 2 em Capricórnio, mas quando chegar, meu filho, ninguém segura. Uhum. Ele estava marcado isso no mapa dele, sim, principalmente referente à música, que aí a gente vê a casa 5 completamente. Tá. E outra coisa, ele é. Nossa, eu lembrei da menina. E outra. É, e outra coisa, ele é uma pessoa ciumenta, porque uma vez eu vi uma entrevista da mulher dele, né? A mulher dele falou que quando eles casaram, né? Ela era atriz, modelo, aí ele não queria mais que ela trabalhasse, né? Ela tem, acho que, empresas de roupas, lingerie, essas coisas, mas trabalhar como atriz, modelo, ele não queria. Ele é uma pessoa ciumenta? Não, ele não é ciumento. Na verdade, o que está. Aliás, muito pelo contrário, ele tem lua em Libra, zero ciúme. Muito mais amante, muito mais amoroso. Na verdade, essa coisa dele não querer é para ele. O virginiano, ele tem que ter controle de tudo. Então, na Hum, verdade, é muito mais para ele ter controle sobre a vida dela. É muito mais ele ter controle sobre a vida dela do que ciúme. É ver o que ela está fazendo, é ver se ela não vai fazer xixi fora do pinico. uhum. É muito mais ligado ao controle do que ao ciúme. Ele não tem ciúme, não.
Não é Entendi. ciumento, não. Tipo, vou falar isso para justificar, porque ele jamais vai falar, né? Não, na verdade, eu tenho que ser controlado em tudo, inclusive no meu relacionamento. Então, ele não vai falar nunca. Não é ligado aos ciúmes, não. É ligado ao controle mesmo, a saber o que está fazendo, a hora que está fazendo, do jeito que está fazendo. Ele quer ter controle de tudo. Isso também é um problemão na vida da pessoa. Você pensa que gente assim é feliz? Não é? Porque quer sempre saber o que o outro está fazendo, né? Ter o controle, né? Não é tão bom, né? Eu Não acho, né? é. E É. você vira uma, se você for assim, você vira uma pessoa infeliz. Porque aí sua Uhum. vida, você deixa a sua vida de lado, porque você tem que controlar tudo, né? Você É, larga a é, sua vida para lá. Nossa, é. mais alguma coisa? Alguém tem uma pergunta? Eu acho que você tinha perguntado até do Gustavo Lima da Alma É Gêmea, a gente da não magia. encontrou Alma Gêmea. Não é ela, Tá então. pensando que não é. Ah, Não é. Alma será Gêmea que ele não é. encontra nessa vida? Eu acredito que não. Ah, Nem é o objetivo dele. Ah, entendi. depois, quando você cortar, corta essa parte do finalzinho. Nem é o objetivo dele. Ele nem tem essa pretensão. Eu estava lembrando de perguntar isso e depois acabei Eu esquecendo. cortei você. Não, é que é muito assunto, a gente esquece. É isso mesmo. Então tá bom, Obrigada, Paulo. André. Obrigado, Muito obrigado amor para você. você. Muito obrigada para todo mundo. Até a próxima, então. Obrigado, Paula, todo mundo que assistiu. Deixa o like, deixa o comentário aí, gente. Até a próxima live, então.